Numa noite tranquila, há milhares de anos, o vento passava suavemente pelas árvores, trazendo consigo o aroma úmido da terra fresca, da vegetação recém-lavada pela chuva. O céu estava escuro, pontilhado por incontáveis estrelas que pareciam sussurrar segredos antigos para quem quisesse ouvir. Entre rios serenos e colinas arredondadas, pequenos grupos de pessoas começavam a se reunir, atraídos não apenas pela proximidade da água, mas pelo calor do fogo que crepitava, lançando sombras dançantes sobre a terra batida. Era nesse cenário que algo extraordinário estava prestes a acontecer: a invenção da vida urbana. Um passo silencioso que mudaria para sempre a forma como os seres humanos viviam juntos. No início, ninguém chamaria aquilo de cidade. Eram apenas famílias e clãs que decidiram permanecer por mais tempo perto de campos férteis, observando a magia da agricultura transformar grãos em alimentos abundantes. Cada amanhecer trazia uma sensação de promessa. O sol surgindo lentamente no horizonte, tingindo as folhas de verde dourado, refletindo nas águas cristalinas do rio, pequenos aromas de ervas queimando em fogueiras e o perfume da terra molhada misturavam-se com o canto distante de aves noturnas que ainda retornavam aos ninhos antes do nascer do sol. Cada detalhe do ambiente parecia convidar a contemplação e a conexão, como se a própria natureza aprovasse aquela nova forma de vida mais próxima, mais conjunta. As pessoas começaram a perceber algo curioso. Viver próximas umas das outras não apenas oferecia segurança, mas também possibilitava compartilhar conhecimentos e recursos. Em algumas clareiras, as primeiras estruturas começaram a surgir, feitas de madeira, barro e pedra, cuidadosamente moldadas para abrigar famílias inteiras. Cada gesto tinha o seu ritmo, como uma dança silenciosa. Mãos moldando barro úmido, pés marcando o chão em movimentos repetitivos, olhos atentos às faíscas do fogo que saltavam das lareiras. As crianças, curiosas, observavam cada detalhe, fascinadas pelo calor do fogo e pelo brilho que surgia nos olhos dos adultos ao verem suas construções ganhando forma. Enquanto isso, pequenos grupos discutiam e testavam novas ideias em um processo lento e paciente. Um jovem notou que unir várias pequenas casas ao redor de uma praça central tornava mais fácil a troca de alimentos e objetos, criando uma sensação de comunidade. Outros perceberam que caminhos entre as casas podiam ser desenhados com cuidado, não apenas para facilitar o tráfego, mas para seguir a orientação do sol e do vento, aproveitando a luz natural e a brisa fresca que passava entre as árvores. Cada passo, cada escolha era um experimento silencioso, um ensaio poético que transformava a convivência humana em algo mais harmônico e previsível, mas ainda cheio de vida e surpresa. Os sons daquele lugar eram suaves, quase musicais, o tilintar de conchas usadas como utensílios, o barulho da água correndo nos riachos próximos e o estalar de galhos secos sendo usados para cercas e pequenos edifícios. À noite, a vida se tornava ainda mais calma e as fogueiras serviam não apenas para aquecer, mas para contar histórias, ensinar habilidades e transmitir memórias. As estrelas refletiam nas águas do rio como lanternas delicadas, e a lua crescente iluminava os telhados de barro, conferindo um brilho prateado que tranquilizava todos os corações. O próprio tempo parecia se estender ali, permitindo que cada ação fosse sentida, apreciada e cada descoberta internalizada com fascínio. Enquanto observamos mentalmente estas primeiras pessoas, é possível imaginar a delicadeza com que perceberam que a união gerava força. Cada gesto cotidiano,
Preparar alimentos, costurar roupas, cuidar das crianças era parte de um grande organismo que pulsava silenciosamente. A própria natureza parecia se dobrar à harmonia criada pelo ser humano. Ventos suaves ajudavam a secar barro recém-moldado, chuvas bem-vindas regavam plantações planejadas e o canto dos pássaros se tornava a trilha sonora para uma vida que crescia em conjunto. Havia calma, havia propósito e havia uma sensação silenciosa de que algo maior estava se formando. Algo que uniria milhares de pessoas em um só lugar, sem pressa, sem medo, apenas com a certeza de que o lar estava ali, debaixo do mesmo céu estrelado. Enquanto o vento soprava nas árvores e o fogo crepitava suavemente, outras ideias esperavam silenciosamente para despertar. Ideias sobre comércio, arte, celebração e formas mais complexas de organização social que transformariam aquela clareira, aqueles primeiros assentamentos, em cidades verdadeiras. Mas, por enquanto, ainda estávamos nos primeiros passos, sentindo a magia do momento, respirando a tranquilidade de uma vida que aprendia a se organizar em conjunto e observando como, mesmo no silêncio da noite, a faísca da civilização começava a acender. Antes de mergulharmos nessa viagem pelo surgimento das primeiras cidades, já se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma história hipnótica, perfeita para relaxar e se encantar com a história da humanidade. A manhã surgia lentamente, derramando sobre a clareira uma luz dourada e suave que acariciava cada folha, cada pedra, cada telhado recém-construído. O ar ainda trazia a frescura da noite anterior, misturado ao aroma doce da terra úmida e do pão sendo assado nas primeiras lareiras improvisadas. As águas do rio refletiam o céu como um espelho sereno, ondulando levemente com a brisa que passava e tocava os cabelos de quem caminhava descalço pelos caminhos de terra batida. Os primeiros sons do dia eram delicados. O tilintar de pequenas ferramentas de pedra, o estalar de gravetos sendo usados para reforçar cercas e o murmúrio distante de vozes que conversavam em tons baixos, quase sussurrantes, como se o próprio ambiente pedisse calma. Cada gesto humano parecia seguir uma coreografia silenciosa, ritmada e segura. Mulheres recolhiam água do rio com cestos cuidadosamente entrelaçados, sentindo a corrente fria tocar suas mãos, enquanto crianças imitavam seus movimentos, rindo suavemente quando uma pequena poça se formava nos caminhos de barro. Homens, atentos, ajustavam os postes de madeira que sustentariam os telhados, de barro e palha, cada martelada ecoando suavemente, quase como um tambor natural que marcava o início do dia. Todos pareciam parte de um grande ritual, mesmo que não tivessem consciência disso. Uma dança silenciosa que unia corpo, mente e natureza em um fluxo contínuo de movimentos contemplativos. À medida que a luz do sol se espalhava, revelando tons quentes e terrosos, surgiam as primeiras descobertas de organização social, pequenos mercados improvisados nas praças centrais onde grãos eram trocados por utensílios ou tecidos, áreas comuns onde cada família depositava o que havia cultivado, caminhos demarcados que levavam aos campos, ao rio e às zonas de descanso e convivência. Cada elemento do espaço era pensado para facilitar a interação e a cooperação, sem pressa, sem imposições, mas com a naturalidade de quem observa o mundo e percebe que a união gera segurança e conforto. O aroma do pão recém-assado, misturado ao perfume de ervas secas penduradas nas paredes
criavam uma sensação de acolhimento. Sentados ao redor das fogueiras, os mais velhos compartilhavam histórias das estações passadas, dos ventos que traziam sementes e chuva, ensinando as crianças sobre os ciclos do sol, da chuva e da terra fértil. Cada palavra era lenta, cadenciada, como se estivesse sendo cuidadosamente colocada no ar para se assentir nas memórias de todos que escutavam. Observadores silenciosos da natureza aprendiam a antecipar as mudanças do tempo, a escolher os melhores locais para plantar, a armazenar alimentos, a cuidar dos animais e a fortalecer laços invisíveis que sustentariam a comunidade. A vida cotidiana também incluía pequenos rituais que se repetiam como ondas suaves. A primeira fogueira do dia para aquecer água e preparar alimentos, a limpeza das casas de barro com galhos secos e folhas, o cuidado com as crianças, ensinando-as a observar o mundo com olhos atentos, mas calmos. E, ao anoitecer, a contemplação das estrelas, discutindo sobre constelações, padrões e tempos de plantio. Cada gesto era silencioso, meditativo, reforçando uma sensação de continuidade, de familiaridade e de que a vida urbana nascente não era apenas prática, mas poética e harmoniosa. Enquanto os dias passavam, pequenas invenções surgiam de forma espontânea, cestos mais resistentes feitos de fibras entrelaçadas, sistemas simples de drenagem para proteger a praça central da chuva, recipientes de barro para armazenar grãos e líquidos e até rudimentares sinais de escrita ou marcas nas paredes para lembrar eventos importantes ou quantidades de recursos. Cada descoberta, cada inovação era celebrada silenciosamente, muitas vezes com um simples sorriso ou com um olhar de compreensão entre vizinhos, reforçando a sensação de que estavam construindo algo maior do que eles mesmos, uma vida conjunta, organizada, segura e cheia de pequenas maravilhas diárias. À noite, quando a luz do crepitar do fogo se refletia nas paredes de barro e madeira e o canto suave dos grilos se misturava ao murmúrio do rio, havia um silêncio confortável e contemplativo. Pessoas se deitavam próximas ao fogo, refletindo sobre o dia, sobre o aprendizado, sobre a alegria de pertencer a algo maior. A cidade ainda era pequena, suas ruas de terra batidas e casas modestas, mas a vida que pulsava ali era rica, cheia de descobertas suaves, de gestos repetitivos e de rituais silenciosos que consolidavam o primeiro sentimento de comunidade. E enquanto o vento dançava entre as árvores e as primeiras estrelas surgiam novamente no céu, parecia que cada gesto cotidiano, cada descoberta lenta e paciente estava preparando o caminho para o surgimento das cidades, lugares que, em silêncio, começavam a unir milhares de pessoas em um mesmo espaço, criando uma harmonia simples e reconfortante, quase poética. Com a luz suave do amanhecer, espalhando-se pelas primeiras casas de barro e madeira, a comunidade começava a perceber algo novo e delicado surgindo entre eles. A troca de ideias, histórias e talentos. As crianças, ainda sonolentas, acompanhavam seus pais, absorvendo cada gesto com curiosidade. E os adultos começavam a organizar pequenos encontros em espaços abertos, onde o aroma da terra molhada se misturava ao perfume de flores silvestres e ervas recém-colhidas.
pequenos grupos se reuniam ao redor de fogueiras matinais, não apenas para cozinhar, mas para compartilhar histórias, demonstrar novas técnicas de cultivo ou mostrar invenções recém-descobertas, como cestos mais resistentes, ferramentas de pedra aprimoradas ou sistemas simples de irrigação. A atmosfera desses encontros era calma e quase poética. Cada palavra pronunciada soava como um sussurro ao vento, espalhando conhecimento sem pressa, permitindo que todos absorvessem as novidades em seu próprio ritmo. Gestos suaves acompanhavam as instruções, mãos mostrando como entrelaçar fibras, dedos apontando para a direção do sol ao plantar sementes, olhares atentos transmitindo admiração e reconhecimento. Cada interação se tornava um ritual silencioso, criando laços entre indivíduos que antes estavam dispersos e transformando a comunidade em um organismo vivo, conectado por curiosidade e cooperação. Com o passar do dia, os encontros tornavam-se maiores e mais elaborados. Os adultos começaram a organizar pequenas festividades, aproveitando os ciclos da natureza. A colheita, o nascimento de filhotes de animais, o retorno das aves migratórias. Nessas celebrações, cada gesto cotidiano se transformava em um ato simbólico. O fogo da fogueira central iluminava rostos ansiosos e sorridentes, enquanto crianças corriam entre as árvores, observando o brilho suave da luz refletindo nas folhas molhadas. Cantos simples e harmônicos surgiam, acompanhando movimentos rítmicos de mãos, pés e corpos, criando uma sensação de unidade que envolvia a todos, como se cada participante fosse parte de um delicado mosaico de vida e aprendizado. A troca de conhecimento não se limitava apenas à prática de habilidades, mas incluía observações sobre o mundo ao redor. As pessoas começaram a registrar mentalmente padrões do vento, das estações, dos rios e da fauna local, usando sinais simples ou desenhos nas paredes de barro. Cada descoberta, cada anotação rudimentar se tornava parte de um patrimônio coletivo, algo que seria compartilhado, repetido e aprimorado. Essa prática silenciosa de aprendizagem coletiva permitia que a cidade nascente se tornasse cada vez mais organizada, resiliente e criativa, sem pressa, mas com uma harmonia palpável e constante. Enquanto o sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja, rosa e lilás, o ambiente se transformava em um cenário hipnótico de contemplação. As festividades eram iluminadas pelo brilho das fogueiras, pelo reflexo suave das águas dos rios e pelo luar que banhava as casas de barro e madeira. Os cantos dos animais noturnos misturavam-se à melodia humana, criando uma sinfonia tranquila e confortante. Cada gesto, a preparação de alimentos, o toque suave de instrumentos primitivos, o acender de novas fogueiras, era repetido com paciência, formando um ritmo que embalava não apenas a comunidade, mas também o próprio tempo, fazendo-o parecer mais lento e gentil. Esses encontros e rituais coletivos
começaram a revelar um fenômeno extraordinário. A cidade não era apenas um espaço físico, mas um espaço de compartilhamento emocional, de cultura e de memória. Cada festa, cada reunião reforçava o sentimento de pertencimento e a sensação de que a vida urbana, mesmo em sua forma mais primitiva, podia unir milhares de pessoas de forma harmoniosa, respeitosa e contemplativa. A união de corpos, mentes e corações em torno de objetivos comuns e celebrações suaves pavimentava o caminho para tradições futuras, para festas mais complexas, para músicas e histórias que seriam passadas de geração em geração. Quando a noite chegava e o céu se enchia novamente de estrelas cintilantes, o vento trazia consigo o perfume da terra e o leve aroma das fogueiras ainda fumegantes. Os moradores se recolhiam em suas casas de barro, refletindo sobre o dia, sobre o aprendizado compartilhado, sobre os gestos silenciosos e os sorrisos trocados. Cada pessoa, mesmo cansada, sentia-se parte de algo maior, de uma teia delicada de cultura e conhecimento que estava crescendo silenciosamente, quase invisível, mas com força suficiente para transformar aquele simples assentamento em uma verdadeira cidade, pronta para florescer nos dias e noites que viriam. Enquanto o crepejar do fogo se apagava e a brisa da noite acariciava as folhas, novas ideias permaneciam adormecidas, esperando o momento certo para emergir. Ideias que uniriam ainda mais os habitantes, que trariam organização, celebração e poesia para a vida urbana nascente, tornando cada amanhecer uma oportunidade de aprendizado e harmonia. O dia se levantava suavemente sobre o assentamento, tingindo de dourado as casas de barro e madeira, os caminhos de terra batida e as pequenas praças onde a vida começava a se organizar de forma mais estruturada. O aroma doce da terra úmida misturava-se à fragrância de grãos recém-colhidos e pães recém-assados, enquanto o vento levava sussurros das árvores até as bordas da cidade nascente. Era uma manhã de movimento calmo e previsível, mas também de novidades silenciosas. As pessoas começavam a perceber que trocar bens e serviços poderia não apenas suprir necessidades imediatas, mas também fortalecer os laços entre elas, criando uma rede de interdependência harmoniosa e gentil. As primeiras praças começavam a se tornar centros naturais de encontro. Ali, sobre o chão levemente batido, os moradores dispunham cuidadosamente seus produtos. Cestos de grãos, peças de cerâmica, utensílios de pedra, tecidos coloridos feitos de fibras entrelaçadas. Cada objeto era posicionado com cuidado, quase como se estivesse sendo apresentado em um ritual silencioso. As pessoas chegavam devagar, cumprimentando umas às outras com acenos e sorrisos, observando os produtos com olhos atentos, curiosos e pacientes. Não havia pressa, nem competição. Havia apenas a magia suave da troca consciente, onde cada gesto e cada negociação aconteciam em ritmo calmo e respeitoso, como uma dança antiga, silenciosa e hipnótica. Enquanto alguns trocavam alimentos, outros compartilhavam conhecimentos. Uma mulher mostrava a técnica de secar ervas para preservá-las,
Um homem ensinava a moldar vasos de barro de maneira mais resistente, e crianças aprendiam observando cada gesto, imitando movimentos, sentindo a textura dos objetos e absorvendo silenciosamente o ritmo da vida coletiva. As primeiras moedas ainda não existiam, mas sinais de contagem e registros rudimentares começaram a aparecer. Traços na terra ou marcas em pedras que indicavam quantidades, permitindo que todos compreendessem o valor de cada produto e serviço, reforçando a sensação de ordem e previsibilidade que a vida urbana exigia. Os sons do mercado eram suaves e delicados. O tilentar de conchas ou pequenas pedras usadas para marcar as trocas, o estalar de gravetos sendo ajustados, o riso leve das crianças correndo entre as bancas e o murmúrio cadenciado das conversas, sempre respeitoso e contemplativo. Até o canto distante de aves e o murmúrio do rio pareciam se harmonizar com o ritmo da praça, criando uma sinfonia tranquila que envolvia cada habitante. O tempo parecia se alongar ali, permitindo que cada pessoa apreciasse a beleza das trocas, a delicadeza das relações humanas e o prazer silencioso de pertencer a uma comunidade organizada e viva. Pequenas invenções surgiam naturalmente do comércio. Recipientes que facilitavam o transporte de grãos, cordas mais resistentes para carregar cestos pesados e até rudimentares formas de embalagem para proteger alimentos e objetos. Cada descoberta era recebida com admiração silenciosa e compartilhada, reforçando a sensação de que a cidade nascente não era apenas um lugar de moradia, mas um espaço de aprendizado contínuo, onde a vida cotidiana, a criatividade e a colaboração se entrelaçavam de forma harmoniosa. À medida que o sol se movia pelo céu, as cores da cidade mudavam sutilmente. O barro assumia tons mais quentes, os tecidos refletiam a luz dourada e o rio cintilava com nuances que iam do azul ao verde profundo. A sensação de segurança e acolhimento crescia à medida que as trocas se sucediam e cada pessoa percebia que a vida urbana trazia consigo não apenas conforto material, mas também a beleza do convívio, da observação atenta, da paciência e do respeito mútuo. Quando a tarde se transformava em crepúsculo e o vento fresco percorria as ruas e praças, os mercados se recolhiam silenciosamente, mas a sensação de conexão permanecia. Os habitantes retornavam às suas casas, levando não apenas produtos, mas também histórias, ensinamentos e a certeza reconfortante de que aquela organização simples e harmoniosa já consolidava o que um dia seria a vida urbana verdadeira. Enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu, refletindo-se nas águas do rio, pequenas fogueiras eram acesas e todos sentiam a continuidade da vida, o prazer dos rituais diários e a magia silenciosa de um povo que aprendia pacientemente a viver unido em um só lugar. E assim, entre o aroma de alimentos, o calor das fogueiras, o murmúrio das conversas e o brilho suave do crepúsculo, a cidade emergia silenciosamente, consolidando os primeiros mercados, as trocas estruturadas e a rede delicada de relações que transformaria para sempre a vida coletiva humana. Novas ideias esperavam em silêncio para florescer, prometendo fortalecer ainda mais os laços que uniam aqueles primeiros habitantes sob o mesmo céu tranquilo.
O sol nascia novamente sobre a cidade nascente, espalhando uma luz suave que dourava os telhados de barro e iluminava os caminhos de terra batida, agora claramente demarcados. Cada rua, ainda simples, começava a ganhar propósito e ritmo. Não eram apenas caminhos para se deslocar de uma casa a outra, mas corredores silenciosos que organizavam o fluxo da vida cotidiana, permitindo que cada gesto fosse apreciado e cada movimento se encaixasse numa coreografia natural. A brisa matinal trazia aromas de ervas, grãos frescos e o perfume da madeira recém-cortada, combinando com o canto distante de aves que sobrevoavam as primeiras praças, como se o céu próprio desse aprovação à harmonia que surgia na terra. As casas começaram a se tornar mais do que simples abrigos. Algumas eram ampliadas para receber famílias maiores. Outras, organizadas em torno de pequenas praças, criando núcleos comunitários que funcionavam como o coração pulsante da cidade. Cada parede de barro moldado à mão, cada telhado de palha ajustado com cuidado, refletia não apenas necessidade, mas também estética e função. As ruas eram suavemente curvas, seguindo o contorno do terreno, respeitando os rios e colinas, e cada praça central se tornava um espaço de convívio, trocas e rituais coletivos. A própria disposição da cidade parecia respirar, com ruas largas o suficiente para o movimento de pessoas e animais, mas ainda acolhedoras, garantindo sensação de intimidade e segurança. O trabalho cotidiano de arquitetura era quase meditativo. As mãos moldavam barro úmido, alisando, apertando, ajustando cada detalhe com paciência. As crianças acompanhavam cada gesto, fascinadas pelo processo, tocando superfícies frias e ásperas, sentindo a textura da matéria se transformar em espaço habitável. Homens e mulheres moviam pedras para fundações, alinhando-as com precisão silenciosa, enquanto observavam os raios de sol refletindo nos cantos e superfícies. Cada construção era um pequeno poema visual, um equilíbrio entre função, estética e convivência, pensado para criar conforto, harmonia e segurança para todos os habitantes. As praças e espaços públicos começaram a se tornar pontos de referência, cada uma com uma função suave e contemplativa, locais para armazenamento coletivo de alimentos, áreas de encontro e celebração, pontos de observação do céu e da natureza. Os caminhos que as conectavam eram demarcados não apenas por trilhas, mas por pequenas cercas, pedras ou árvores plantadas com cuidado, servindo como guias visuais e sensoriais que orientavam o caminhar diário, ao mesmo tempo que integravam a natureza ao espaço urbano. Cada movimento pela cidade era, portanto, uma experiência contemplativa, como se cada pessoa participasse de um fluxo silencioso e harmonioso, onde o cotidiano se misturava à beleza arquitetônica e à organização natural. À medida que o dia avançava, pequenos detalhes faziam toda a diferença. Degraus de pedra esculpidos para facilitar a subida em pequenas elevações, canais de drenagem que conduziam suavemente a água da chuva, passagens estreitas que protegiam do vento forte e áreas abertas que permitiam a entrada de luz natural em cada casa. A arquitetura não era imposta, era fruto de observação, experimentação
e adaptação aos ciclos do dia, às mudanças de estação e às necessidades da comunidade. Cada rua, cada casa, cada praça respirava a atenção ao detalhe, a paciência e o cuidado com o conforto e segurança de todos. Quando a tarde chegava, o sol se inclinava suavemente sobre as ruas e praças, lançando sombras longas e delicadas que dançavam com a brisa. Os habitantes caminhavam lentamente, absorvendo o ritmo da cidade, admirando o equilíbrio entre arquitetura e natureza. O murmúrio distante do rio, o tilintar de ferramentas usadas nas últimas construções do dia, o canto suave dos pássaros, tudo se unia numa sinfonia tranquila, quase hipnótica, que tornava cada passo prazeroso e meditativo. A cidade nascente começava a mostrar sua verdadeira face. Não apenas um conjunto de casas, mas um organismo vivo, cuidadosamente organizado, onde cada espaço, cada rua e cada construção contribuía para a harmonia da vida coletiva que lentamente se revelava sob o mesmo céu estrelado. E enquanto o crepúsculo começava a tingir o céu com tons suaves de laranja, rosa e lilás, a sensação de segurança, conforto e conexão crescia. Cada gesto cotidiano, cada rua cuidadosamente desenhada, cada espaço público acolhedor reforçava a certeza de que a cidade nascente estava se consolidando, não apenas como lugar de moradia, mas como um lar coletivo, um espaço onde milhares de pessoas poderiam se unir em harmonia, seguindo o ritmo silencioso e constante da vida urbana, que lentamente se revelava sob o mesmo céu estrelado. À medida que o sol subia alto no céu, iluminando ruas e praças, a cidade nascente começava a revelar outro aspecto da vida urbana, a expressão artística que nascia naturalmente do cotidiano, transformando cada gesto, cada objeto e cada encontro em formas de beleza e comunicação silenciosa. Pequenos grupos de moradores se reuniam nas praças, sob a sombra de árvores cuidadosamente plantadas, trazendo instrumentos simples, feitos de madeira, ossos ou pedras, produzindo sons suaves que preenchiam o ar sem pressa, como uma brisa musical que acariciava o ambiente. O aroma de terra, ervas frescas e madeira queimando nas lareiras misturava-se ao sutil perfume de flores silvestres, criando uma atmosfera sensorial que estimulava a contemplação. Cada toque de instrumento parecia dialogar com o vento, com o murmúrio do rio e com o canto distante dos pássaros, formando uma sinfonia natural que acompanhava os movimentos das pessoas pelas ruas, as conversas baixas e os pequenos rituais diários. As crianças, fascinadas, imitavam os sons, batendo pedras ou pedaços de madeira ritmicamente, aprendendo não apenas música, mas também paciência e atenção, absorvendo silenciosamente a cadência da vida urbana. Enquanto isso, as paredes de barro e as superfícies das casas começavam a ganhar cores e formas. Pigmentos naturais eram usados para desenhar símbolos, padrões e figuras que contavam histórias, lembravam eventos importantes ou simplesmente decoravam o espaço com suavidade e poesia.
Cada traço era feito com cuidado, respeitando a textura da parede e o tempo necessário para que a tinta natural secasse ao sol. A arte surgia como expressão da vida coletiva, mas também como forma de preservação de memória, tornando cada canto da cidade um repositório silencioso de cultura, beleza e significado. As festividades e encontros coletivos se tornavam ainda mais ricos com essas expressões culturais. Cantos e danças eram integrados aos rituais de colheita, às trocas dos mercados e às celebrações de lua cheia ou de nascer do sol. Cada movimento era repetido lentamente, permitindo que todos absorvessem o ritmo, sentindo a conexão entre corpo, mente e comunidade. O murmúrio das vozes, o toque suave de instrumentos e o ritmo dos passos sobre a terra batida criavam um fluxo hipnótico, quase meditativo, que envolvia cada participante e reforçava a sensação de pertencimento e harmonia. A arte também se manifestava em objetos cotidianos. Cestos, potes, roupas e ferramentas eram adornados com padrões delicados, tornando o útil belo e significativo. Cada detalhe transmitia cuidado, paciência e criatividade, lembrando silenciosamente a todos que a vida urbana não se sustentava apenas em funcionalidade, mas também em estética, prazer sensorial e apreciação mútua. Cada objeto, cada parede decorada, cada melodia tocada, reforçava a sensação de que a cidade era viva, pulsante e cheia de nuances, mesmo em sua simplicidade inicial. À medida que o dia se transformava em tarde, os habitantes sentiam uma paz profunda. As cores das paredes se intensificavam sob a luz suave. Os sons da música se entrelaçavam com o murmúrio do rio, o canto dos pássaros e o sopro do vento. E cada gesto artístico, cada expressão musical parecia tocar o coração de todos. A cidade se tornava assim um organismo delicado, onde arte, música e vida cotidiana se combinavam para criar um ambiente hipnótico, contemplativo e profundamente reconfortante. Quando a noite chegava e as fogueiras iluminavam suavemente os espaços coletivos, cada nota musical e cada desenho nas paredes pareciam ganhar vida própria, sussurrando histórias antigas e sonhos futuros. A arte e a música integravam-se completamente à vida urbana, transformando a cidade em um lugar onde não apenas se vivia, mas também se sentia, se admirava e se experimentava a beleza silenciosa da união humana. E assim, sob o céu estrelado, o aroma da terra úmida, o calor das fogueiras e o eco suave da música, a cidade nascente respirava em ritmo harmonioso, demonstrando que a arte e a expressão cultural não apenas decoravam a vida urbana, mas davam alma, significado e poesia a cada dia, a cada gesto e a cada encontro. A luz suave do amanhecer se espalhava lentamente pelas ruas da cidade nascente, iluminando casas de barro e madeira, praças centrais e pequenos caminhos de terra batida. A brisa carregava o aroma doce da terra úmida, o perfume dos grãos recém-colhidos e o calor delicado do sol que começava a aquecer a pele. Havia algo de silenciosamente mágico na forma como a comunidade despertava,
pois cada pessoa parecia compreender, mesmo que intuitivamente, que seu trabalho individual tinha um papel essencial na harmonia do todo. As tarefas matinais eram realizadas de forma tranquila e rítmica. Homens e mulheres saíam para cultivar os campos próximos, seguindo movimentos repetitivos e cadenciados. Plantar sementes, regar cuidadosamente a terra, retirar ervas daninhas e observar o crescimento silencioso das plantas. Cada gesto era realizado com atenção plena, como se o simples ato de cuidar da terra fosse também cuidar da própria comunidade. Crianças acompanhavam os adultos, aprendendo não apenas a cultivar, mas também a importância da paciência e da disciplina, absorvendo a serenidade dos movimentos e o valor silencioso de cada tarefa cumprida. Enquanto alguns cuidavam dos campos, outros organizavam tarefas dentro do assentamento. Os recipientes de barro eram limpos e armazenados. Os alimentos coletados eram classificados e guardados. E os utensílios de pedra e madeira eram cuidadosamente reparados ou aprimorados. Cada ação, mesmo simples, contribuía para o funcionamento contínuo da cidade. As pessoas não apenas executavam tarefas por necessidade, mas com a consciência de que o bem-estar coletivo dependia da cooperação silenciosa e constante. Cada movimento era como uma nota em uma melodia suave, compondo o ritmo hipnótico do dia urbano. O trabalho coletivo não se limitava apenas às tarefas domésticas ou agrícolas. Pequenos projetos de infraestrutura começaram a surgir. Canais de drenagem para proteger as casas da chuva, cercas para delimitar espaços, trilhas mais suaves para facilitar o transporte de água e alimentos. Todos participavam, movendo pedras, ajustando barro e madeira, observando a evolução das construções com satisfação silenciosa. As ações eram coordenadas naturalmente, sem pressa, sem imposição, respeitando o tempo de cada um e celebrando cada avanço com olhares, acenos e pequenos sorrisos de reconhecimento. As reuniões e encontros coletivos também desempenhavam um papel fundamental na cooperação. Em praças centrais, grupos discutiam como organizar as colheitas, quais melhorias seriam necessárias nas construções e como ajudar quem precisasse. As conversas eram pausadas, cadenciadas, e cada decisão era tomada com paciência, garantindo que todos se sentissem incluídos e que cada escolha contribuísse para a harmonia geral. A sensação de pertencimento crescia, reforçando a percepção de que a força da cidade residia na união de esforços, no cuidado mútuo e na responsabilidade compartilhada. A música e o canto, que já haviam se tornado parte da vida urbana, acompanhavam discretamente estas atividades. Pessoas entoavam melodias suaves enquanto trabalhavam, criando um ritmo silencioso e meditativo que envolvia todos na mesma cadência. O som das ferramentas, o bater na madeira, o tilintar de cestos e o murmúrio das vozes formavam uma sinfonia tranquila, harmonizando trabalho, aprendizado e convivência. Cada gesto coletivo transformava o espaço urbano num organismo vivo, pulsante, onde a colaboração silenciosa e constante gerava conforto, segurança e uma sensação profunda de pertencimento. Quando o sol começava a se inclinar no céu, tingindo o horizonte de laranja, rosa e lilás, a cidade respirava em um ritmo harmonioso. As tarefas diárias estavam quase concluídas, os campos cuidadosamente cuidados,
os utensílios organizados e as praças limpas e acolhedoras. Cada pessoa podia observar os frutos do seu esforço coletivo, sentir a segurança e a ordem que haviam criado juntos e perceber a beleza sutil da cooperação que unia corpos, mentes e corações em uma dança silenciosa e contínua. À noite, quando o céu estrelado se refletia nas águas dos rios e das fontes e o vento acariciava suavemente as folhas das árvores, os habitantes se reuniam para contemplar o dia, refletindo sobre o trabalho realizado e as tarefas compartilhadas. O crepitar das fogueiras e o murmúrio distante do rio reforçavam a sensação de conforto e pertencimento. A cooperação não era apenas prática, mas poética, harmoniosa, quase meditativa, e fortalecia o tecido social da cidade, transformando cada gesto cotidiano em um ato de cuidado silencioso, aprendizado e amor coletivo. E assim, sob o céu estrelado, entre o aroma da terra, o calor das fogueiras e o eco distante das vozes, a cidade nascente se consolidava. Cada tarefa cumprida, cada gesto de colaboração, cada momento de atenção e paciência reforçava a ideia de que a vida urbana não dependia apenas da arquitetura ou do comércio, mas da união de esforços, da cooperação e da sensibilidade para o bem comum, tornando cada dia uma experiência contemplativa, segura e profundamente reconfortante. Quando a manhã despontava, espalhando uma luz suave e dourada sobre as casas de barro e madeira, a cidade começava a despertar, não apenas para o trabalho e a rotina, mas também para algo mais sutil e profundo: a conexão com o invisível, o reconhecimento da vida como algo maior do que cada indivíduo isolado. Pequenos espaços começaram a se tornar pontos de contemplação e devoção, onde pessoas se reuniam para agradecer, refletir e celebrar o mistério da existência. O aroma da terra úmida, misturado ao perfume de incensos naturais feitos de ervas e resinas, envolvia os encontros, tornando cada respiração calma e meditativa. As praças centrais ou áreas abertas eram cuidadosamente preparadas para esses rituais. Pedras lisas eram dispostas em círculos, pequenas fogueiras eram acesas e sinais simples mas simbólicos eram desenhados no solo. Cada gesto tinha um ritmo deliberado, quase poético. Mãos que acendiam a chama com cuidado, pés que traçavam círculos suaves, vozes que entoavam cânticos silenciosos ou sussurrados, harmonizando-se com o murmúrio do vento, o canto distante de pássaros e o correr tranquilo da água. A sensação de presença, de pertencimento e de reverência permeava cada ação, criando uma experiência profundamente hipnótica e contemplativa. As crenças começaram a se manifestar de maneiras variadas e delicadas. Histórias sobre a criação do mundo, sobre os ciclos da natureza, sobre a vida e a morte eram narradas em voz baixa, de forma quase musical, permitindo que todos absorvessem a sabedoria contida nas palavras. Objetos simbólicos, como pedras pintadas, conchas, pequenas esculturas de madeira ou barro, eram colocados em altares simples, trazendo significado aos rituais e reforçando a sensação de conexão entre o mundo visível e o invisível.
Cada elemento tinha um papel. Cada gesto era acompanhado por uma intenção silenciosa, e todos aprendiam a reconhecer a beleza do equilíbrio entre o humano, o natural e o espiritual. O ritmo diário da cidade também se adaptava à espiritualidade nascente. Momentos específicos eram reservados para meditação, oração ou celebração dos ciclos naturais, o nascer e o pôr do sol, a lua cheia, a chegada das chuvas ou a colheita. Durante essas ocasiões, a comunidade se movia de forma coordenada, mas suave. Alguns cuidavam da preparação dos espaços, outros conduziam os cânticos ou a dança rítmica, e todos participavam de forma consciente, respeitosa e serena. A espiritualidade, assim, não era imposta, mas fluía naturalmente, integrando-se à vida cotidiana, ao trabalho, às trocas, à música e à arte. As crianças, observando cada gesto com atenção silenciosa, aprendiam que a fé não era apenas uma prática, mas uma sensação de pertencimento e conexão. Cada respiração, cada olhar atento, cada movimento cuidadoso reforçava a ideia de que a vida urbana não dependia apenas da arquitetura, do comércio ou da cooperação, mas também de uma harmonia espiritual compartilhada, onde cada habitante se sentia protegido e parte de algo maior. À medida que o dia avançava, o sol refletia nos objetos sagrados, iluminando suavemente os rostos e trazendo um brilho delicado às pequenas fogueiras ou altares improvisados. O murmúrio da cidade, agora combinado com cânticos suaves e o crepitar das chamas, criava uma sensação de calma profunda e conexão silenciosa. Cada ritual era ao mesmo tempo pessoal e coletivo, reforçando a unidade e a força da cidade e lembrando a todos que a vida urbana não era apenas um espaço físico, mas sim um espaço de significados, histórias e espiritualidade compartilhada. Quando a noite caía e as estrelas começavam a brilhar, os habitantes retornavam às suas casas com o coração leve e sereno. O aroma da terra e da fumaça das fogueiras misturava-se ao vento frio que percorria as ruas e praças, trazendo uma sensação de conforto e proteção. A espiritualidade, agora integrada ao cotidiano, fortalecia os laços invisíveis que uniam cada pessoa à cidade e aos demais habitantes. O silêncio noturno, quebrado apenas pelo murmúrio da água e pelo canto distante de corujas ou grilos, lembrava que a fé e os rituais não precisavam de palavras altas para serem sentidos profundamente. Bastava a atenção calma e contemplativa para perceber a conexão com o mundo e com a comunidade. E assim, sob os céus estrelados, envoltos pelo aroma da terra e pelo calor suave das fogueiras, a cidade nascente respirava em um ritmo sereno e harmonioso. Cada gesto, cada ritual, cada cântico ou oração discretamente entoada fortalecia a vida urbana, transformando cada rua, cada praça e cada casa em espaços de paz, contemplação e união silenciosa. A espiritualidade havia encontrado seu lugar,
completando o tecido da cidade e tornando-a não apenas um espaço físico, mas um lar coletivo, seguro e profundamente reconfortante. O sol começava a aquecer suavemente a cidade, espalhando luz dourada sobre as ruas de terra batida e as casas de barro e madeira, enquanto a brisa trazia o perfume da terra úmida, do trigo recém-colhido e das ervas que cresciam nas pequenas hortas domésticas. Era uma manhã tranquila, mas cheia de possibilidades, pois a cidade não só crescia fisicamente, mas também em ideias e aprendizado. Cada gesto, cada tarefa e cada conversa carregava em si a semente de conhecimento, que, cuidadosamente transmitida, reforçaria a harmonia e a continuidade da vida urbana. Nos cantos das praças centrais ou dentro das casas mais espaçosas, surgiam pequenos núcleos de aprendizado. Ali, adultos compartilhavam com crianças e jovens os princípios de cultivo da terra, a preparação de alimentos, a construção de casas, a confecção de utensílios e a compreensão dos ciclos da natureza. Cada ensinamento era acompanhado de demonstração prática, mãos que moldavam barro, olhos que observavam a forma de semear, dedos que traçavam símbolos na areia para ilustrar conceitos mais abstratos. Cada movimento era pausado, quase poético, permitindo que os aprendizes absorvessem o conhecimento com calma e que cada gesto ficasse gravado na memória, não apenas como técnica, mas como experiência sensorial e emocional. O aprendizado não se limitava às práticas cotidianas. Contadores de histórias compartilhavam lendas, histórias de antepassados e explicações sobre fenômenos naturais em vozes baixas e cadenciadas, quase como um sussurro que se espalhava pelo vento. As crianças, sentadas em círculo sobre o chão batido, escutavam fascinadas, absorvendo não apenas fatos, mas a cadência e a musicalidade das palavras, aprendendo a pensar, refletir e imaginar. Pequenos gestos ritualísticos, como acender uma lamparina ou organizar pedras para contar histórias, transformavam o aprendizado em experiência sensorial e contemplativa, reforçando a conexão entre corpo, mente e ambiente. O aprendizado também se estruturava de maneira colaborativa. Jovens aprendiam com os mais velhos, mas também compartilhavam suas próprias observações, experimentos e descobertas. O aprendizado era circular e orgânico. Cada experiência nova, cada observação atenta era incorporada ao acervo coletivo da cidade. Mapas rudimentares do terreno, desenhos das plantações, registros em argila ou marcas simples nas paredes das casas funcionavam como formas iniciais de documentação, permitindo que o conhecimento fosse preservado e transmitido para futuras gerações, criando um ritmo de aprendizado contínuo e meditativo. As ruas, as praças e os espaços públicos começaram a se tornar ambientes de ensino também. Enquanto alguns praticavam habilidades artísticas ou musicais, outros observavam técnicas de construção, cultivo ou artesanato, absorvendo silenciosamente o ritmo da cidade. Cada som, cada movimento, cada detalhe visual funcionava como uma lição não verbal, integrada ao cotidiano. O aprendizado assim não era imposto, mas vivido. Os habitantes aprendiam ao observar, ao participar, ao refletir e ao experimentar, reforçando a sensação de pertencimento
e a continuidade da sabedoria coletiva. Ao longo do dia, o sol iluminava cada gesto, cada objeto e cada espaço de aprendizado com luz suave, refletindo nas superfícies de barro, madeira e pedra, imprimindo um ritmo quase hipnótico e meditativo para aquela sabedoria que nascia e crescia na vida urbana. Quando a tarde se transformava em crepúsculo, as crianças e jovens retornavam às suas casas carregando em silêncio as lições aprendidas, enquanto os adultos observavam com serenidade o crescimento silencioso do conhecimento coletivo. A cidade respirava como um organismo vivo, não apenas nas suas ruas e construções, mas também na mente e na memória de cada habitante. O aprendizado estruturado havia encontrado seu espaço, tornando-se uma força que sustentava a vida urbana, consolidava a cooperação e reforçava a continuidade do tecido social. E assim, sob o céu tingido de cores suaves e estrelas surgindo lentamente, a cidade se consolidava não apenas como espaço físico, mas também como repositório de sabedoria, onde cada gesto, cada história, cada demonstração e cada observação contribuía para formar uma comunidade consciente, serena e profundamente conectada com o seu próprio ritmo, com a natureza e com as gerações futuras. A luz suave da manhã entrava pelas frestas das casas, aquecendo o barro, a madeira e a pedra com uma tonalidade dourada que parecia despertar cada detalhe da cidade. O aroma da terra recém-úmida, da madeira aquecida pelo sol e das ervas que cresciam nas praças, permeava o ar, criando uma sensação de tranquilidade e atenção contemplativa. Era um dia como muitos outros, mas carregado de curiosidade, pois a cidade não era apenas um espaço de moradia e trabalho. Era também um laboratório silencioso, onde a observação da natureza e a experimentação se misturavam ao cotidiano. Os habitantes começavam a explorar pequenas invenções, muitas vezes surgidas de tentativa e erro, de observação paciente e de uma imaginação calma. Alguns criavam sistemas simples de irrigação, aproveitando o fluxo natural da água do rio para regar hortas e plantações. Outros experimentavam diferentes formas de armazenar grãos e alimentos, testando recipientes de barro, pedras e fibras vegetais, aprendendo com cada sucesso e cada falha. Cada gesto era feito com atenção plena, quase como uma meditação em movimento, e cada resultado era cuidadosamente observado e anotado mentalmente, tornando-se parte do acervo coletivo de conhecimento da cidade. A ciência da cidade nascente não se apresentava em livros, mas na prática diária e na observação atenta dos ciclos naturais. Os movimentos do Sol e da Lua eram monitorados para prever estações, a posição das estrelas ajudava a orientar viajantes e moradores, e o comportamento de animais, plantas e rios fornecia pistas silenciosas sobre padrões e previsões. As crianças aprendiam a olhar com atenção, a notar detalhes, a perguntar e a imaginar, absorvendo o espírito de curiosidade que permeava o ambiente urbano. Cada descoberta, cada insight, mesmo pequeno, reforçava a sensação de pertencimento, de fascínio e de segurança, pois a vida urbana se tornava mais previsível, mais organizada e mais harmoniosa, graças à atenção e à observação contínuas. As invenções simples, como alavancas rudimentares para transportar água, roldanas para erguer objetos pesados ou até pequenas ferramentas para preparar alimentos e construir abrigos, transformavam a rotina diária em um espaço de aprendizado contínuo.
cada ferramenta carregava consigo o esforço, a paciência e a observação de quem a criara. E cada uso repetido fortalecia a memória coletiva da cidade. O som das mãos moldando barro, das ferramentas batendo na madeira, do fluxo da água e do tilintar de objetos funcionais se misturava ao murmúrio do vento, ao canto dos pássaros e ao passo ritmado das pessoas, criando uma sinfonia hipnótica e meditativa que preenchia toda a cidade. A interação com a natureza também se tornava uma fonte constante de inspiração. Os rios ofereciam formas de transporte e energia. As árvores forneciam sombra, madeira e frutos, e as pedras revelavam padrões e texturas que estimulavam o pensamento lógico e a criatividade. Cada observação levava a uma pequena invenção. Cada invenção se integrava ao cotidiano e cada gesto contribuía para o crescimento silencioso da cidade como um organismo vivo, adaptativo e harmonioso. À medida que a tarde avançava, o sol refletia nas superfícies de barro, madeira e água, iluminando pequenos experimentos e invenções com uma luz suave e dourada. Pessoas se reuniam para compartilhar descobertas, comparar métodos, trocar ideias e ensinar umas às outras, criando uma cultura de curiosidade calma e contemplativa. A cidade, assim, não era apenas habitada, era constantemente aprimorada, organizada e observada, mantendo um ritmo sereno e meditativo que integrava aprendizado, inovação e vida cotidiana. Quando a noite caía e as estrelas começavam a surgir no céu, as pequenas invenções, os experimentos observados e as descobertas do dia se refletiam na memória de cada habitante. O murmúrio dos vozes, o crepitar das fogueiras e o vento suave através das árvores reforçavam a sensação de segurança e continuidade. A ciência da cidade nascente, silenciosa e contemplativa havia se integrado à vida urbana não apenas como técnica, mas como forma de entender o mundo, organizar a vida coletiva e cultivar a curiosidade e o fascínio que sustentavam a alma da comunidade. E assim, sob o céu estrelado, com a brisa acariciando as folhas e a lua refletindo suavemente nas águas dos rios, a cidade respirava como um organismo harmonioso, onde cada observação, cada invenção e cada gesto de curiosidade e paciência contribuía para fortalecer a vida urbana, mantendo a serenidade, a conexão com a natureza e o encanto silencioso do cotidiano. Quando o sol começava a mergulhar suavemente no horizonte, tingindo o céu com tons quentes de laranja, rosa e dourado, a cidade despertava para outro aspecto essencial de sua existência: a celebração da vida coletiva. O aroma da terra ainda úmida se misturava ao perfume de flores e frutos frescos, e o som do vento passava pelas ruas e praças como se sussurrasse convites silenciosos para momentos de alegria, contemplação e união. Cada habitante sentia, sem pressa, que aquele era um momento especial, onde a rotina se transformava em festa e a vida urbana mostrava sua alma vibrante e coletiva. As praças centrais eram cuidadosamente preparadas. Pedras eram dispostas para demarcar espaços de dança e canto. Pequenas fogueiras eram acesas para iluminar e aquecer, e mesas simples de madeira eram organizadas como alimentos compartilhados, frutos da colheita, pães frescos, legumes e sementes secas. O aroma suave e reconfortante desses alimentos se espalhava pelo ar, misturando-se ao cheiro da madeira, da fumaça e da terra, criando uma atmosfera acolhedora e meditativa, que convidava todos a participar de forma consciente e serena. As celebrações começavam com músicas e cantos,
Instrumentos simples, feitos de madeira, ossos ou pedras, eram tocados com delicadeza, produzindo sons suaves que se misturavam ao murmúrio do rio e ao canto distante dos pássaros. Vozes humanas em unissono entoavam melodias pausadas e cadenciadas, transmitindo não pressa, mas uma sensação profunda de união, de pertencimento e de apreciação do presente. Crianças participavam, batendo pequenas pedras ou instrumentos rudimentares, aprendendo ritmos e melodias, sentindo a música como algo que preenchia o espaço e o coração. O movimento corporal acompanhava a música. Danças coletivas surgiam com passos lentos e repetitivos, gestos circulares e pausados que reforçavam o ritmo hipnótico da celebração. Cada gesto era acompanhado com atenção plena, criando uma sensação meditativa e contemplativa. A dança não era apenas expressão artística, mas também ritual de conexão entre as pessoas, com a natureza e com o próprio ciclo da vida urbana. Cada passo, cada giro e cada movimento transmitiam uma sensação de harmonia e segurança, como se a cidade respirasse coletivamente através da dança. As festas e celebrações também eram momentos de contar histórias, compartilhar conhecimentos e reforçar tradições. Contadores de histórias e sábios narravam episódios do passado, aventuras da comunidade, lições aprendidas e previsões para o futuro, sempre em voz baixa e cadenciada, quase como um sussurro que se espalhava pelo vento. Crianças e jovens escutavam atentamente, absorvendo não apenas fatos, mas o ritmo e a musicalidade das palavras, internalizando os ensinamentos de forma calma e contemplativa. Pequenos gestos como organizar objetos simbólicos ou acender velas e lamparinas reforçavam a conexão entre o aprendizado, a memória coletiva e a celebração da vida urbana. Enquanto a noite avançava, o céu estrelado se refletia nas águas dos rios e fontes, e a luz suave das fogueiras dançava sobre as paredes das casas e os rostos dos habitantes. Risos suaves, conversas tranquilas e o tilintar de utensílios se misturavam com o som da música e da dança, criando um ambiente hipnótico e reconfortante. Cada celebração fortalecia os laços sociais, tornava mais profundos os vínculos afetivos e consolidava a identidade coletiva da cidade. A vida urbana não era apenas funcional ou organizada, era uma experiência sensorial, emocional e cultural compartilhada, onde cada gesto cotidiano encontrava eco nas expressões de alegria, arte e comunhão. Quando a lua surgia alta no céu e a brila noturna percorria as ruas e praças, os habitantes sentiam uma paz profunda. As celebrações haviam transformado a cidade em um espaço vivo, pulsante de cultura, amizade e pertencimento. A música, a dança, os alimentos compartilhados e as histórias contadas criavam uma teia invisível de conexão, lembrando a todos que a vida urbana também é feita de encontros, rituais, prazer sensorial e celebração consciente do coletivo. Cada festa era, assim, um lembrete de que a cidade era um organismo vivo, harmonioso, contemplativo e profundamente humano. E assim, sob o céu estrelado, com o aroma da terra e das fogueiras, os sons suaves das melodias e o movimento harmonioso das danças, a cidade nascente consolidava sua alma social e cultural. Cada celebração reforçava a sensação de pertencimento, segurança e serenidade, permitindo que cada habitante adormecesse com o coração leve, se sentindo parte de algo maior, contínuo e profundamente conectado à vida urbana, à natureza e à comunidade.
Quando a primeira luz da manhã se misturava com o brilho suave da lua ainda presente no horizonte, a cidade respirava com um ritmo próprio, sereno e contínuo. As ruas de terra batida, as casas de barro e madeira, as praças centrais e os pequenos mercados não eram apenas espaços físicos, eram símbolos silenciosos da colaboração, da curiosidade e da conexão que haviam crescido lentamente ao longo de anos de trabalho, celebração e aprendizado. Cada pedra colocada, cada fogueira acesa, cada gesto de cuidado ou de partilha carregava consigo a memória de gerações, consolidando a vida urbana de maneira profunda e harmoniosa. O aroma da terra úmida, misturado ao perfume das ervas cultivadas e dos alimentos preparados, preenchia o ar, criando uma sensação de conforto e pertencimento. Ao observar as crianças brincando, aprendendo e dançando em pequenas praças, os adultos percebiam que a cidade não era apenas um lugar para viver, mas um organismo vivo, onde cada ação cotidiana, cada gesto de cooperação e cada momento de contemplação alimentava a continuidade e a harmonia do coletivo. O trabalho, a espiritualidade, a música, a arte, o aprendizado e as celebrações se entrelaçavam como fios delicados, tecendo um tecido urbano que pulsava lentamente, mas de forma consistente, com a cadência tranquila da vida. As ruas estavam vivas de forma suave, passos ritmados dos habitantes, risos discretos, o tilintar de utensílios, o sopro do vento entre árvores e construções e o canto distante de pássaros noturnos ou de corujas despertando ao crepúsculo. Cada som integrava-se à paisagem urbana, compondo uma sinfonia relaxante e contemplativa, que fortalecia a sensação de pertencimento e segurança. As construções, desde os pequenos abrigos até os primeiros edifícios comunitários, refletiam o esforço coletivo, a paciência e a criatividade, mostrando que a vida urbana era fruto não apenas da necessidade prática, mas também da imaginação, da colaboração e da atenção aos detalhes. Nos espaços de convívio, as praças e mercados respiravam história, aprendizado e cultura. Pequenos encontros, longas conversas e trocas de experiências continuavam a ocorrer, sem pressa, mas com a consciência de que cada gesto cotidiano contribuía para a memória coletiva. O aprendizado se perpetuava em gestos, observações e tradições, enquanto as celebrações recordavam a importância da alegria compartilhada e do pertencimento. A cidade havia se tornado uma entidade viva, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam silenciosamente, reforçando o conforto e a serenidade de cada habitante. Quando o solo se punha e a noite lentamente cobria as ruas com o seu manto estrelado, a cidade refletia toda a calma de uma existência plenamente integrada. As luzes suaves das fogueiras e lamparinas iluminavam caminhos e construções, revelando a beleza das formas e dos espaços públicos, enquanto o vento levava aromas e sons que preenchiam cada canto de tranquilidade. Os habitantes, deitados ou reunidos em pequenos grupos, sentiam o peso suave do dia e a leveza do cumprimento de suas funções e celebrações. Cada ação, cada gesto, cada observação havia contribuído para construir não apenas uma cidade física, mas uma cidade de experiências, sentimentos e conexões profundas.
O murmúrio distante do rio, o crepitar das fogueiras e o tilintar suave de utensílios criavam uma cadência hipnótica, quase como uma canção de ninar para toda a cidade. A vida urbana havia encontrado seu equilíbrio. Trabalho, aprendizado, fé, arte, música, celebração e cooperação estavam entrelaçados em harmonia. A cidade respirava calma e os habitantes, conectados entre si e com a natureza, podiam sentir a profundidade da segurança, da contemplação e da serenidade que haviam criado coletivamente. E assim, sobre o céu noturno estrelado, com a brisa acariciando folhas e fachadas, e o aroma da terra e das fogueiras envolvendo cada canto, a cidade nascente chegava à sua plenitude. Cada rua, cada casa, cada praça e cada gesto cotidiano refletiam a vida urbana consolidada, rica em experiências sensoriais, emocionais e culturais. A história da cidade encerrava-se suavemente, deixando em cada habitante e agora em cada ouvinte uma sensação de paz profunda, pertencimento e fascínio silencioso, enquanto o mundo exterior desaparecia lentamente, convidando todos a adormecer com serenidade, segurança e leve inspiração. Se você gostou dessa viagem pelas primeiras cidades e quer continuar explorando histórias fascinantes, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com alguém que também ama descobrir os segredos do passado. Cada história que contamos aqui é feita para acalmar, inspirar e conectar você com o mundo antigo de forma serena.